Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal, obrigado por estar aqui, por me seguir. Hoje eu quero trazer um pouco mais alguns outros tópicos aí, pontos do debate que tem sido trazido aí, que tem sido desenvolvido nos últimos tempos, em torno do chamado ChatGPT, que é uma criação da OpenAI, que é uma inteligência artificial gerativa, né, chamada as IAs gerativas. Em outros vídeos aqui do canal já abordei alguns aspectos, e aí vamos seguindo aí, esmiuçando e trazendo aí alguns pontos que são pontos aí bastante complexos e difíceis da gente tratar dessa nova tecnologia disruptiva, né, que está produzindo uma mudança de natureza na tecnologia e nas IAs. O que eu gostaria de começar a chamar a atenção é que o foco todo está em torno dessa nova tecnologia, e esse foco talvez ele esteja nos tirando de vista uma outra tecnologia que está sendo criada e que ela vai ter um impacto gigantesco, que é a chamada computação quântica. Em outros vídeos aqui do canal eu pretendo explorar a questão da computação quântica. Uma das minhas linhas de pesquisa tem sido a relação entre filosofia e teoria quântica. Então, se você puder, tiver interesse, investigue aqui em outras playlists aqui do canal, em que eu vou trabalhar esse conceito mais específico da teoria quântica e da computação quântica. Mas por que eu estou chamando a atenção? Porque a computação quântica ela vai ser, certamente, uma mudança também de natureza e não de grau, assim como as IAs gerativas. E a computação quântica, ela é escalável e exponencial. Uma das bases da computação quântica é a exponencialidade. Quando nós falamos de exponencialidade, nós estamos pensando em aumentos que são geometricamente maiores a cada nova conquista. Então, para vocês terem uma ideia, existe uma lei da tecnologia que foi criada por um profissional que trabalhou na IBM, que ficou conhecido como Lei de Moore, em que esse teórico, esse pensador, esse profissional de tecnologia, ele definiu certas escalas, de mudanças radicais de tecnologia. A tecnologia quântica e a computação quântica vão colocar por água abaixo essa periodicidade da lei de Moore. Por quê? Porque essa periodicidade estava ligada a certos limites ali de escalas. E quando há uma mudança de natureza da tecnologia, essas mudanças das escalas elas se alteram. Então nós teremos aí uma mudança enorme. Então a gente precisa ficar atento em relação a isso. Por quê? Porque é importante debater ChatGPT, etc., mas talvez exista aí uma questão aí muito profunda ainda e que vai ser mais disruptiva ainda do que as IAs gerativas, que é a implementação da computação quântica. Por enquanto, a computação quântica no nível estrutural mesmo, ela ainda é bastante incipiente, em termos até mercadológicos, ou seja, de acessibilidade a isso, a computadores quânticos, por diversos motivos, que não vem ao caso, são muitos motivos, é um tema muito grande, mas precisamos pensar quem é que vai deter essa tecnologia. E em que medida também, é como se nós tivéssemos que ficar com um olho em cada problema, Então, um olho no presente, pensando nos problemas e soluções, e talvez até efeitos positivos mesmo do ChatGPT, das IAs gerativas, mas ao mesmo tempo imaginá-las atreladas a uma nova tecnologia que pode exponencializá-las ainda mais. Esse é um ponto. Esse tipo de visão de mudança de natureza, e as questões escaláveis, exponencializáveis das técnicas, nos coloca e nos revela um abismo existente entre ética e tecnologia. Eu mencionei esse abismo em outro vídeo, aqui mesmo falando sobre as IAs, e esse abismo ele é muito difícil de ser contornado. E por quê? Porque não é possível legislar sobre coisas que não existem. Então,
como é preciso primeiro que haja técnica para depois haver uma legislação sobre ela, muitas vezes isso pode ser tarde demais. Então, uma técnica que ela pode ter um impacto profundamente negativo na sociedade, nós só vamos conseguir mensurar esse impacto negativo e legislar sobre ele depois que o impacto já se deu. Então, esse é um paradoxo da tecnologia em sua relação com a ética. Não é possível legislar antes, porque o antes é a pré-existência. E mesmo se nós pensarmos em legislar antes, né, sobre o que nós vamos legislar? Então vejam, há uma pesquisa aí, mais de uma pesquisa, né, algumas pesquisas contemporâneas associando certos transtornos mentais, né, alto índice, por exemplo, de ansiedade, de outras, né, questões de transtornos mentais na sociedade, a ascensão das redes sociais, dos celulares e tudo mais. Tudo bem. Então, como é que nós poderíamos legislar sobre isso? Bom, primeiro, assim, legislar sobre isso já com os problemas já em pauta, já é difícil, porque precisaria ter muitos estudos científicos comprovando a causação literal, né, e linear da tecnologia dos celulares, das redes sociais, enfim, do modo pelo qual nós lidamos com o celular e com as redes sociais e com a internet, e esses efeitos, esse crescimento, digamos, de certos transtornos e de psicopatologias. Então, precisaria ser provada uma causação direta, e não simplesmente uma correlação, como se fossem duas coisas que estão ali simultâneas. A gente precisaria demonstrar a causação. Tudo bem, então digamos que essa causação seja demonstrada. Isso daí entraria em questões legais, né, em que o Estado iria intervir e criar modos protetivos ali de mensuração do que pode, do que não pode, de limites de tempo, né, de certos, por exemplo, dispositivos que são usados em celulares e nas redes sociais que geram deliberadamente o vício naquela rede. Então isso teria que ser controlado, né, para que isso não haja. Porém, isso é com a técnica já efetiva, já existente. E como é que a gente poderia legislar sobre o impacto dos celulares, né, na psique humana antes dos celulares existirem enquanto tais? Ou quando nós falamos de controles de tecnologias, nós estamos controlando o que exatamente? O aparelhinho, a interface com as redes sociais, ou a internet, ou algumas redes sociais, ou os protocolos de códigos de algumas redes sociais, ou o próprio aparelho, porque ele gera, né, a adição, o vício, porque ele está ali o tempo todo conosco. Então, só estou dando exemplos, assim, um exemplo muito simples, que é quase que essa extensão do nosso corpo e do nosso cotidiano, que se tornaram esses pequenos aparelhos aí chamados celulares, mas como é difícil legislar antes. Por isso existem duas linhas no debate da filosofia e no debate ético. A primeira linha é o que nós chamamos de linha de deontologia. A deontologia é uma tentativa de criar estruturas formais, conceituais, que sejam universais, eticamente universais. Então, quando nós falamos da deontologia de uma profissão, como a medicina, por exemplo, se imagina então que existam regras, protocolos, modos de se cumprir a medicina, que sejam éticos e que sejam universais. Ok, isso pode servir, a deontologia ela serve para profissões já instauradas, já instituídas. Como é que nós conseguimos construir uma deontologia para as técnicas, que estão o tempo todo surgindo, emergindo, mudando, se alterando, em assemblagens, né? Produzindo convergências, como o teórico das mídias do MIT, o Henry Jenkins, né, desenvolveu a partir dos anos 90 esse conceito super produtivo na área de comunicação, que é o conceito de convergência, ou seja, as técnicas elas nunca se anulam e elas não queimam as técnicas que vieram antes, elas vão convergindo e formando novos agrupamentos e novas realidades. Então, o surgimento de uma nova técnica, ela não invalida as anteriores, é como se ela fosse ressignificada. Alguns aparelhos ou a própria materialidade podem até virar sucata,
mas o próprio proceder técnico ali, ele vai ser transformado num outro suporte que vai ser aglutinado com outras técnicas, com outros meios, com outras mídias e vai gerar novos fenômenos. Então, como é que a gente legisla sobre isso do ponto de vista deontológico? Do meu ponto de vista, é impossível uma deontologia das técnicas. E por isso eu costumo me alinhar à segunda forma de pensar as técnicas e de pensar a ética de modo geral, que é o chamado consequencialismo. O consequencialismo, nós temos que liberar os usos, né, das técnicas e, a partir dos efeitos, pensar de modo pragmático como conter os efeitos negativos e como otimizar e melhorar os efeitos positivos. Basicamente é isso, né? E aí, no sentido, quando eu digo pragmático, quer dizer o quê? No sentido bem contextual. Então, dentro de determinados contextos, de certas culturas, de certos segmentos da sociedade, né, o TikTok está gerando de certas disfunções ali, alguns problemas. Vamos investigar isso cientificamente, produzir papers, produzir um debate aberto, claro, né, informado sobre o assunto, para ver em que medida isso pode ser contornado, né, e convocar o TikTok para participar desse debate, para poder dirimir aquele problema. Então, há muitas mediações aí dentro do debate, né, tem que ser um debate público mesmo, e com instâncias governamentais, políticas, a ciência, a universidade, as empresas, para se chegar, então, à correção daquilo. E isso, então, a gente consegue dirimir ou corrigir esse problema diante de uma postura consequencialista, ou seja, nós estamos vendo as consequências. Essas consequências não são gerais, não são universais, não valem para todo mundo, talvez esteja ligado a certos classes sociais ou certos modos específicos de utilização de um aparelho, de uma técnica, ou esteja ligado a certos maus usos, né, etc, etc. E aí isso é que precisa ser pensado. Então, por isso a importância, né, sempre eu vou bater muito nessa tecla e tenho trazido isso aqui para o canal, quando a gente fala de IAs e não só, de tecnociência de um modo geral. A tecnociência, ela é definidora do século XXI, e eu diria que a tecnociência é definidora do terceiro milênio. Então, tudo que nós vamos pensar, fazer, nós vivemos em uma civilização formada pela união entre ciência e técnica. Então, para nós corrigirmos os problemas, pensarmos em soluções, né, polirmos, avançarmos como sociedade, ampliarmos o nosso estatuto político, de autonomia dos sujeitos, nós temos que pensar todas essas instâncias a partir dessa estrutura formada a partir da união entre tecnologia e ciência, ou seja, do estatuto das tecnociências. E, portanto, para isso, né, já que existe então essa impossibilidade de legislar antes, a gente tem que pensar então nessa importância da mediação política, né, dos governos. Então, o consequencialismo, ele não é uma autorregulação, não é um laissez-faire, laissez-passer, né? Deixa-se fazer, vamos testando e vamos vendo no que dá, não é isso. Então é só nós pensarmos que não há possível legislar antes, vamos legislar depois, de acordo com o modo que for diagnosticado, pragmático, contingente, específico das manifestações nocivas ou benéficas de tecnologias específicas em contextos específicos. E é isso, né? Então esse é um ponto que eu acho importante para a gente pensar. E aí, um outro ponto, né, que a gente precisa entender e que vale a pena, além, né, dessa legislação severa que precisa haver com essas novas tecnologias, a ideia de que as IAs, elas tendem, como eu acabei de mencionar, né, assim como as tecnologias elas produzem convergências, elas não trabalham isoladamente, as mídias, né, como nós poderíamos dizer, ou seja, os meios, entendendo assim tecnologia como meios, nós temos que pensar também as IAs gerativas não de um modo isolado. Nós temos que pensá-las a partir de um quebra-cabeça. São várias pecinhas de uma sociedade complexa, do mundo complexo que nós estamos vivendo, no capitalismo aí no começo do século XXI.
E essas IAs, elas são disruptivas dentro desse mundo complexo. Então, não é mais possível pensar a técnica pela técnica. É preciso pensar a técnica dentro dessa assemblagem, dessa rede, dessa malha, né? Essa rede no sentido de Bruno Latour, do filósofo da ciência, antropólogo da ciência Bruno Latour. Então, as tecnologias todas, e especificamente as IAs gerativas, elas estão nessa rede. Essa rede, ela envolve desemprego, né? Expectativas decrescentes, ou um horizonte decrescente da economia, e isso não diz respeito apenas às tecnologias e às novas tecnologias, isso diz respeito a um problema do capitalismo, é um problema que já vem se acentuando e vem escalando já faz décadas, desde meados do século XX, que é um problema estrutural. A gente tem o problema das migrações e dos refugiados também, né? E daí um novo tipo de refugiados, que são os refugiados climáticos, ou seja, com a mutação climática da Terra, né, daqui a algumas décadas pode haver regiões do planeta que não sejam mais habitáveis. Essas populações elas vão para outros lugares. Então isso também vai se atrelar à questão dessa nova tecnologia de hackeamento da linguagem, né, que, como eu tinha mencionado, que são as IAs gerativas. Tentativas ou processos de deterioração do Estado de Direito, que nós temos visto, sobretudo com a ascensão das extremas direitas, né, das ideologias de extrema direita no mundo todo, o próprio, né, essa expectativa decrescente, então, econômica, né, e também social, conflitos sociais e propriamente esses conflitos e essas irrupções da natureza, né, que é o que a gente chama de antropoceno, ou seja, essa mutação climática que está em curso e que ela pode e certamente vai produzir algumas alterações bastante profundas na nossa relação com a natureza e da própria natureza em si, ou seja, coisas que eram mais estáveis, elas talvez deixem de o ser. Essa estabilidade, ela está se tornando cada vez mais, né, ela está se instabilizando cada vez mais, essa relação que nós temos com a natureza. Então, todos esses elementos, né, e aí a desinformação também, que eu já tinha mencionado. Então, todos esses elementos, eles são essas peças desse quebra-cabeça que formam uma imagem de um conjunto. Então, as IAs gerativas, elas precisam ser vistas como disruptoras, dentro, como peças, às vezes, centrais dentro desse quebra-cabeça e dessa imagem formativa. Elas estão alterando e potencializando essas outras peças e essas outras matrizes aí do mundo que nós vivemos, e elas precisam ser entendidas à luz, em rede, né, numa relação, numa malha e numa rede com esses outros fatores. Por quê? Porque nós não podemos imaginar de pensar a tecnologia de um modo isolado. Pensar a tecnologia de um modo isolado é incorrer em erro. E aí nós vamos voltar aos velhos erros de se pensar a tecnologia, seja como tecnofobia, como diria Wilhelm Flusser, né? Um grande teórico da comunicação e das técnicas, que é o quê? O medo, o horror, a fobia técnica. Ou um outro erro, né, como diz Flusser, que é a tecnofilia, o amor incondicional pelas técnicas e achar que a tecnologia vai resolver tudo. A técnica, ela não pode ser pensada nessa chave. Então, se nós quisermos, né, avançar como civilização, como sociedade, gerar mais oportunidade, mais inclusão, corrigir os problemas que têm os nossos desafios econômicos, sociais, demográficos, políticos, ecológicos, né? Todos esses desafios, nós precisamos entender qual que é essa imagem geral que se forma, tendo as IAs gerativas e as novas tecnologias, né, no centro disso, e sem nunca isolá-los das demais partes dessa grande imagem, né? Então é isso. Me siga aqui no canal, muito obrigado pela sua atenção e continuamos por aqui. Um grande abraço.